Salve, salve galera! Nessa videoaula a gente vai ver a parte de gerenciamento de módulos. O que é que são os módulos do Zup? São funcionalidades que você pode adicionar ao sistema, certo? Então, nessa videoaula a gente vai ver como implementar um sistema de notícias, certo? No nosso site Zups. Lembrando que a instalação ainda está limpa, apenas com os módulos principais, que é o módulo de mensagens e o módulo de gerência de perfil de usuário. Então a gente vai vir aqui na parte de downloads do Gux e vai procurar esse módulo aqui, o News 1.66. Você vai clicar em baixar agora e vai efetuar o download do módulo. Eu já tenho ele baixado aqui na minha área de trabalho e eu só vou extrair ele. Clicar com o botão direito, extrair aqui. Pronto. Vale lembrar que o nome da pasta que vem o módulo não pode ser alterado e que o módulo, os arquivos do módulo tem que ficar em uma raiz, certo? Ele não pode ficar tipo news, pasta news dentro de uma pasta e dentro dessa pasta esse arquivo. Se tiver assim não vai funcionar. Então nós temos aqui o nosso módulo news. Eu vou dar um Ctrl C nele. Venho aqui no WAMP Server, dou um clique com o botão direito, ou perdão, botão esquerdo e clico em www directory. Dentro do www directory nós temos a nossa pasta zups, onde está toda a raiz da nossa instalação. Dentro dela nós temos a pasta módulos. Vamos dar um clique nela e vamos colar a pasta do news dentro dela. Pronto, o news já está aqui. Eu venho para a administração do meu site, clico nesse ícone aqui, módulos. Instalar módulos. Ele está me dizendo que eu tenho um módulo para instalar. Vou clicar nele. Tem o módulo notícias aqui. Eu clico aqui nessa setinha para cima e instalar. Pressione o botão abaixo para instalar esse módulo. Pronto. Ele vai instalar um módulo de gerenciamento de notícias, artigos, blog, o que você quiser fazer com esse módulo. Voltar para a página de administração de módulos. E está aqui ele, notícias. Lembrando que a gente pode atribuir qualquer nome para esse módulo que está aqui. Lembrando que o nome só pode ser atribuído aqui e jamais eu posso vir aqui e alterar o nome do módulo. Do contrário, eu vou ter que alterar toda e qualquer referência que tiver do nome dessa pasta nos demais arquivos do módulo. Então vou só clicar em cima dele ou aqui nesse menu superior posso clicar diretamente nele. Estamos no módulo News, configurações do módulo. Selecione o número de notícias a exibir no topo da página, ou seja, o número de notícias que vai ficar na página inicial do módulo, ou seja, o número de notícias que vai aparecer quando alguém clicar aqui, ó. Clicou aqui, aí ele vai exibir o número de notícias aqui. Formato da data, isso aqui eu não altero, não vou nem adentrar esse assunto. Selecione sim para mostrar caixas de navegação no topo da página de notícias. Sim, o que é a caixa de navegação? É isso aqui, ó. Aqui são os tópicos e aqui é o número de notícias que é para exibir nesse tópico. Eu não gosto disso. Não. Aprovar automaticamente as notícias sem necessidade de intervenção do administrador. Jamais. Isso aqui vai fazer com que qualquer membro do site possa enviar uma notícia e ela apareça imediatamente. Isso facilita muito a vida de spammers, não é interessante.
Modo de exibição das notícias. Vou deixar como clássico para que elas possam ser exibidas direto, sem que seja necessário escolher tópicos, esse tipo de coisa. Nome do autor. Selecione como exibir o nome do autor. Se vai aparecer o nome de usuário, se vai aparecer o nome real, ou se eu oculto o nome do autor. Eu deixo sempre o nome real. Colunas, deixa como está. Número de artigos novos a exibir na área administrativa. É o número de artigo que vai ficar aqui na tua página inicial de administração do News. Deixa como está, não precisa mudar. Grupos autorizados a enviar arquivos. Lembra que a gente pode restringir esse tipo de opção. Aqui eu posso dizer que quem pode enviar são apenas aprovadores, ou seja, aprovadores são os grupos autorizados a gerenciar o módulo News. Lembrem da videoaula referente aos grupos de usuários. Somente aprovadores seria a opção correta. Deixar aqui. Remetentes não, que isso aqui no caso são quem pode aprovar. Isso é quem está enviando, isso aqui é sem sentido, então deixe somente os aprovadores mesmo. Tamanho máximo do arquivo a ser enviado, você não altera, deixa aqui 1 MB mesmo. Tópicos restritos na página inicial, eu nunca utilizei essa opção, então deixo como não. Notícias do mesmo autor, são links que vai aparecer ao final de cada notícia, com notícias, mais notícias da mesma pessoa que enviou a notícia que o usuário está lendo naquele momento. Mostrar o link anterior e próximo, são links para o cara avançar ou retroceder entre notícias mais antigas e mais novas. Tabela de sumário, eu nunca também utilizei, não vou adentrar a isso. Permitir que os autores editem seus comentários, sim. De repente o cara escreveu errado, ou escreveu algo que não era para escrever, ele tem o direito de se retratar. Permitir que os usuários classifiquem as notícias, sim. Ou seja, vai aparecer um link em cada notícia, onde a pessoa pode avaliar, atribuindo a nota para a notícia. Ativar o RSS por tópicos, ou seja, o RSS vai estar presente para o usuário escolher qual tópico ele vai querer acompanhar. Você fica a seu critério. Ativar a meta palavra-chave e descrição, sim, isso aqui serve para SEO. Você vai, sempre que você for criar um arquivo, você vai poder escrever manualmente a descrição do artigo e definir as palavras-chave, certo? Opções do formulário. Eu sempre, como eu já falei, eu sou fã desse editor, TeamCR. Destacar palavras-chave, sim, ou seja, as palavras-chave que você escolher para a notícia, elas terão um destaque maior. E aqui ele pergunta qual é a cor, você vai definir a cor aqui. Tamanho da janela de dicas, eu também não faço ideia do que seja, nunca utilizei essa opção, também nunca me impediu de usar o módulo, vou pular. Usar barra de navegação de sites como Mozilla e Opera, isso aqui também eu nunca utilizei. Isso aqui no caso, se você estiver utilizando abas, esse é um recurso antigo, também nunca utilizei, você vai escolher aqui o estilo das abas, pode deixar como está. Mostrar links nas versões para impressão dos artigos. O link, no caso que ele fala, é o ícone de impressão, imprimir. Deixa assim. Metadata, Dublin Core, eu não faço ideia do que seja também. Deixo padrão, deixo não. Mostrar bloco, marcar o artigo como favorito. Você pode ativar para que o usuário favorite ou não determinados artigos. Isso aqui eu também não sei o que seria. Anúncio seria para que você insira um exemplo. Se você for usuário do Google AdSense, você insere o código aqui e no corpo das notícias ele vai exibir os anúncios do Google AdSense. São os tipos de arquivo permitidos para envio: imagens, zip,
Tipos de arquivo que você pode anexar. Isso aqui você deixa padrão. Usar navegador de páginas avançado. Isso aqui eu também nunca alterei, pode deixar como tá. Usar o sistema de tags. Existe um módulo nos UPS para gerenciamento de tags, né? O tag 2.30, ele está presente aqui nos downloads. Você baixa ele e instala, como a gente fez com o News, certo? Isso é mais interessante para o usuário, porque aqui vai ter uma opção somente para as tags do site, onde ele vai escolher determinada palavra-chave e depois ele vai ser redirecionado para uma outra página com diversos artigos, notícias relacionados àquela palavra-chave. Então é interessante você instalar o módulo tags, que está disponível para download aqui. Tá aqui, ó, Zupstag 2.3 final. E você, após instalar o módulo tags, você vem aqui e marca assim. Texto de introdução para mostrar na página de envio é um texto de aviso que vai aparecer para o usuário quando ele for enviar uma notícia. Eu deixo vazio, isso para mim não tem importância. Largura máxima das imagens quando ela for redimensionada você pode deixar padrão, também não precisa ser maior do que isso e nem menor do que isso. Regra dos comentários, como a gente viu na última aula de configuração do sistema, aqui a gente vai configurar se os comentários são desativados, não podem comentar. Se os comentários são automaticamente liberados, eu sempre deixo os comentários automaticamente liberados, porém eu deixo sempre desmarcado que o visitante não pode comentar. Mas você também pode colocar que comentário dos usuários são liberados, ou seja, você vai marcar como sim que visitantes podem comentar. Porém, os comentários dos visitantes são moderados e os comentários dos usuários são liberados automaticamente. Ou então todos os comentários necessitam de aprovação, isso fica a seu critério. Eu coloco sempre, como eu falei, comentários são automaticamente liberados e visitante não pode comentar. Aqui são os avisos, você vai deixar como está se você quiser, ou então você pode desativar os avisos. Desativando os avisos, esse menu aqui de avisos ativos vai sumir, certo? Então eu vou deixar ele desativado, vou prosseguir, fica a seu critério, ativar ou desativar. Veja a diferença. Sumiu. É isso aí, galera. Na próxima videoaula eu vou abordar a questão de como publicar notícias, criar tópicos, permissões, esse tipo de o restante da configuração do News para que você possa administrar sem dúvidas a parte de conteúdos do seu site. Até mais.